Campina Grande, ontem e hoje. Você faz parte desta história. Cidade que nasceu vocacionada ao crescimento. Campina Grande se destaca por possuir uma economia pujante, fortalecida por grandes comércios, indústrias e seu polo de tecnologia. Ao completar seus 146 anos de emancipação, o município possui 383 mil habitantes, a segunda maior população da Paraíba. Cidade empreendedora e guerreira, Campina Grande foi fundada em 1º de dezembro de 1697, mas somente veio se tornar cidade em 11 de outubro de 1864 e vindo a se tornar famosa pelo seu desenvolvimento a partir do ciclo do algodão e da chegada do trem em 1907. A 120 quilômetros de João Pessoa, Campina Grande é encravada numa altitude média de 552 metros acima do nível do mar, entre os extremos do litoral e sertão do estado, tendo ao seu entorno 60 municípios e sendo considerada um dos principais polos industriais e tecnológicos da região, e apontada também como uma das mais importantes cidades do interior do Nordeste. Localizada em uma região privilegiada entre as serras do compartimento da Borborema, Campina Grande, cuja posição geográfica lhe rende a condição de entreposto comercial com o título de Rainha da Borborema, o coração da Paraíba, tem um clima agradável que preserva um forte sentimento de autoestima e contagia seus visitantes. A cidade conserva elevado nível de qualidade de vida, que a põe em situação privilegiada em relação aos demais municípios nordestinos, ganhando recentemente o título de cidade mais dinâmica da Paraíba, concebido pela Gazeta Mercantil, e destacando-se também através do Guia das Melhores Cidades para Você Trabalhar, publicado na revista Você S.A., e única cidade do interior citada entre as capitais escolhidas. Graças a significativos investimentos em infraestrutura, Campina Grande hoje é destaque nas áreas de serviço, saúde e educação, no comércio e na indústria, contando ainda com um excelente desempenho na linha têxtil e coureiro calçadista. É também conhecida por ser um polo universitário, com 6 instituições de ensino superior privadas e 3 universidades públicas, entre as quais tem destaque a Faculdade de Computação da UFCG, recentemente conceituada como nota 10 pelo Ministério da Educação e Cultura. Campina Grande também se consolida no mercado de eventos, com potencial turístico, a chamada Indústria Sem Chaminés. Em seu calendário de eventos fixos, destacam-se o maior São João do mundo, uma das maiores e melhores festas populares do país, que dura todo o mês de junho, expressão máxima da cultura nordestina, e a Micarande, carnaval fora de época, que já foi grande sucesso em todo o país. Reconhecida pela forma calorosa de embalar seus filhos e adotar aqueles que a escolhe para viver, a Rainha da Borborema também se destaca em outras áreas. Mas a continuidade deste relato você acompanha a partir de agora, sendo narrado pelo povo que faz parte desta história. O começo. Bom, quando a gente pensa na fundação da cidade de Campina Grande, de imediato a gente vai ao ano de 1697, né, quando surgiu a primeira sesmaria de requerimento de terra dessas terras que hoje é a nossa grande Campina. Campina Grande, certamente, porque isso aqui já era uma grande Campina, porque hoje a gente vê a cidade urbanizada, a gente não imagina isso aqui como uma grande Campina, mas se nós viemos ali da região, por exemplo, de Queimadas, para Campina Grande, a gente observa que realmente isso aqui tudo era uma grande Campina, certamente cheio de emas, animais silvestres, cervídeos pulando aqui, isso devia ser muito interessante, e os riachos de Bodocongó, hoje de Bodocongó, e o riacho das Piabas, e a Campina Grande no meio desse vale. Então hoje Campina Grande já não tem mais o retrato primitivo. Nós só temos essa sesmaria que documenta quando o sertanista Teodósio de Oliveira Ledo, vindo do sertão, logo após a Guerra dos Bárbaros, ele vinha trazendo um grupo de índios ariús, que eram tarairiús, certamente prisioneiros, que ele viria a apresentar ao governador da Paraíba. E não se sabe por que motivo, chegando aqui em Campina Grande, ele resolveu assentar esses índios junto a um grupo de cariris que aqui já estavam estabelecidos.
E muita gente pensa que os arius foram os primeiros habitantes de Campina Grande, quando na verdade já havia um cariris. Ele é bem claro em afirmar que havia já um grupo cariri aqui quando chegaram esses tararius da tribo arius. A falta de documentos em relação a esse tempo nos deixa assim com mais conjecturas do que afirmativas com relação ao início da colonização de Campina Grande. Logo depois de se tornar uma aldeia, né? Certamente foi muito importante como contraponto para o sertão, né? As pessoas que vinham no litoral para o sertão, eles deveriam vir pelo Rio Paraíba, que era o principal trajeto naquela época. Quando chegavam ali na região dos Riachos, eles pegavam o rio Bacamarte, o Ingá, né? E chegavam até aqui a sua cabeceira, que fica aqui, onde hoje é o bairro de Nova Brasília. Aqui eles se reabasteciam para continuar o seu trajeto, seja para o Siridó, seja para o sertão, seja para o Curimataú. Campina Grande era um dispersor nesse sentido. Desde 1930 que eu cheguei em Campina Grande até hoje. E aprendi a nadar naquele açude velho, com 16 anos, que ia morrendo afogado quando estava aprendendo a nadar. Também depois que aprendi a nadar, atravessava ele 2 vezes por dia. A água ali chegava esse meio de rua todo. Ali foi aterrado pelo Dr. Verneu Vanderlei, um prefeito de Campina Grande. Ali na Caranguejo passava um carro pelo outro apertado. Tudo aquilo foi aterrado, ele fez o cais. Hoje tem uma estátua dele lá em frente a São Vicente de Paula. A lavadeira de roupa lavava a roupa na porta da Cavesa. A água encostava ali, na Cavesa. E dali da Cavesa até Zé Pinheiro, tudo era mata. Tinha uma parte lá embaixo que ele tomava banho despido, onde tem as estátuas de Luiz Gonzaga ali, era o verdadeiro praia no dia de domingo. Todo mundo tomando banho lá despido, ali no açude. Nesse tempo a água era limpa, porque não entrava esgoto na cidade, era água limpa que corria da chuva e entrava no açude velho. O colégio da época, o Colégio das Damas inaugurou em 1931, março de 31. Tinha o Pio XI e o Alfredo Dantas, são os colégios velhos de Campina Grande. O Capitólio inaugurou no dia 20 de novembro de 1934, com o filme Cavadoras de Ouro de 1934. Um artista, Dick Poe, era uma revista musical. Aí veio o Babilônia, inaugurou em 39, não me lembro a data, com o filme Primavera, com Nelson Ned e Janete McDonald, era uma opereta. Aí veio o São José em 45, novembro de 45, inaugurou o São José, dia 3 de novembro de 1945. E daí Campina começou a crescer, tinha a praça ali de lado do Capitólio, e ali foi a cadeia pública de Campina Grande, onde tem a Gemílio Figueiredo, aquela estátua de Gemílio Figueiredo. Eu conheci ali preso, mofando na cadeia enorme ali, ele na grade, pegava 30 anos de cadeia, 28 anos, naquele tempo tirava mesmo. Tinha esse negócio de tirar 2 anos, nem 3, sair não. Saía, ficava lá eternamente, até tirar o tempo mesmo. Aí veio o doutor Verneu, fez a praça, Clementino Procópio, aquela praça, e hoje está modificada, não tem mais a praça. Lá embaixo tinha um lago, tinha um jacaré na praça. Do lado de lá tinha a empresa de luz, à esquerda da praça tinha a empresa de luz, e a igreja do Rosário na frente do Capitólio. Quando o doutor Verneu fez alinhamento da rua Floriano Peixoto, tirou a igreja e construiu na Prata, aquela igreja que tem na Prata. Foi construído pelo prefeito Verneu Vanderlei. E a rua Macia Pinheiro, a feira de Campina Grande, da Macia Pinheiro, ali o Mercado Central. Tinha uma praça muito bonita na Macia Pinheiro, da esquina daquela farmácia que tem da saída, que vem do calçadão à esquerda, para sair na rua Monsenhor Salles. Ali a praça era arborizada, muito bonita, era a praça de automóvel daquele tempo, que não tinha carro, era carro de praça, ninguém era táxi não, era carro de praça. Ele se alugava ali, muito bonita, bem arborizada a praça. E a feira de Campina era ali, o mercado era ali. Chegou o tempo de ir à feira, de comprar carne, não era nem enrolada no papel. Eu ficava enfiava um cordão e amarrava e trazia a carne pendurada no cordão, ali, em 1930 e pouco.
A chegada do trem. Quando o trem chegou em 1907, Campina Grande, de certa forma, se beneficiou da condição de ponta de trilhos. Campina Grande passou exatamente 50 anos como ponto terminal do trem. Toda essa região de além trilhos, aqui em direção ao nosso semiárido, tinha contato com o litoral açucareiro por intermédio do trem de ferro, cuja ponta de trilho era exatamente em Campina Grande. Por exemplo, uma viagem daqui para a nossa capital, daqui para a cidade de Paraíba, depois a cidade de João Pessoa, a pessoa passava 2 dias, até 3 dias por tração animal, montado a cavalo, numa carruagem, etc. Com o trem de ferro, ainda que com um padrão de velocidade que é quase risonho aos olhos de hoje, né? O campinense passou a fazer esse trajeto em 7 horas. Né? Então, é realmente uma coisa inusitada para a época, né? Então, é uma revolução. Tudo era por meio da estação que a cidade estava em contato com o exterior. Isso realmente provocou um grande impacto. A riqueza existia, mas era uma riqueza extremamente concentrada, né? Assim, basta ver as multinacionais que chegaram aqui na década de 30. A Anderson Clayton, uma multinacional americana que atuava no setor algodoeiro, e a Sambra, Sociedade Algodoeiro do Nordeste Brasileiro, que era filial da Bunge e Borne Argentina. Né? Chegaram aqui em meados dos anos 30. À medida que as multinacionais chegaram, as outras grandes firmas locais tiveram que acompanhar esse movimento de modernização do setor algodoeiro, todo esse algodão que era destinado para a exportação. Isso indica que havia toda uma concentração do capital mercantil que se realizava aqui na cidade, né? Se a pessoa não entender essa página da história de Campina Grande, essa página recente, ali entre os anos 20 e 60, desse chamado boom algodoeiro, né, não vai entender exatamente a condição que a cidade assume hoje como uma cidade de porte médio. Por quê? Porque exatamente quando a estrada de ferro chega em 1907, a cidade era menor do que algumas outras cidades aqui do interior da Paraíba. E essa projeção ali entre os anos 20 e 60, ela foi meteórica. Né? A cidade se projetou, tá certo, para muito além da média de muitas cidades brasileiras. Então aqui, por exemplo, quando chegavam essas levas de imigrantes, a primeira dificuldade com a qual eles se deparavam logo era o problema da moradia. Porque como a cidade corria muito dinheiro, o solo urbano ficou extremamente caro, né? Os aluguéis eram caríssimos, né? Então, enfim, era uma riqueza concentrada, mas ao mesmo tempo fez a projeção da cidade, levando-a a ser considerada ali entre os anos 30 e 40 uma Liverpool brasileira, né? Uma cidade que realizava a circulação mercantil, tá certo? Num nível nunca antes visto basicamente em nenhuma outra cidade brasileira. Enfim, é chamada realmente cidade do Ouro Branco. O desenvolvimento. O crescimento de Campina Grande se deu devido a 2 fatores básicos, o algodão e a chegada do trem a Campina Grande. Principalmente o trem, porque o algodão, o primeiro surto de algodão ocorreu em 1863, 64, que deu, digamos assim, chancelas para a Vila Nova da Rainha se transformar em cidade. Mas depois disso parou praticamente. Então só com a chegada do trem em 1907 é que Campina vai desembocar nesse trabalho, digamos assim, de atrair, né, de atração de capitais estrangeiros e nacionais e ao mesmo tempo a acumulação primitiva de capital em Campina Grande através da ferrovia. Principalmente porque a Great Western, essa ferrovia inglesa que aqui chegou, ela demorou aqui 50 anos fazendo terminal. Todas as demais cidades, por onde o trem apenas passou, essas não se desenvolveram. Mas onde houve uma ponta de trilho, como Campina Grande ficou entre 1907 e 1957, aí sim pôde haver uma acumulação de capitais, um desenvolvimento e praticamente a modernidade e urbanização da cidade. No entanto, apesar de o trem ter chegado em 1907, a cidade não decolou imediatamente, podemos dizer assim, porque houve um atraso, as condições políticas da época, a maneira como se fazia política, a própria urbanização da cidade foi lenta, desde que o primeiro calçamento só surgiu em 1926. No entanto, outros setores políticos apareceram, como por exemplo, a primeira greve foi 2 anos depois que o trem chegou. Então, elementos da modernidade começaram a surgir em Campina Grande, principalmente através da imprensa.
velhas tipografias de Recife, por exemplo, então eram vendidas aqui em Campina Grande, então houve um surto, digamos, tipográfico. E aí esse próprio trem levava os intelectuais a estudarem direito no Recife, então há toda uma reciprocidade. Daí que, por exemplo, a partir do começo da década de 20 em diante, que se pensa a urbanização da cidade, ela só vai se realizar quando vem o prefeito Verniel Vanderlei, em 1935, 37, e começa um choque de modernização em Campina Grande. No entanto, não se deve acreditar tudo de modernização a Verniel Vanderlei. Outros prefeitos que vieram antes, como Lafayette Cavalcante, por exemplo, que começou o calçamento em 26, né? O próprio, digamos, vem depois Bento Figueiredo, né, como prefeito também, e principalmente no deslocamento da feira. A feira, durante todo o século XIX, foi na Maciel Pinheiro. Ora de um lado, no final, perto do mercado, onde hoje é a Furne, aquilo era o Mercado Velho, ali quando venciam os liberais e governavam por 3, 4 anos, digamos. Mas quando os conservadores retomavam o poder, ia para a frente da casa de Cristiano Lauritz e principalmente o coronel Alexandrino Cavalcante. Só a partir, provavelmente, de 1930, 31, é que provavelmente o prefeito Bento Figueiredo, ele mudou a feira para o Riacho das Piabas, até onde se encontra hoje. Portanto, aquela feira ela já está completando, né, os seus 70 anos de existência naquele local que é hoje. A Grande Reforma. A gente vai dar um corte histórico na década de 30, porque é importante que a gente veja que o Brasil está no Estado Novo, no governo de Vargas, e a Paraíba está sendo governada pelo interventor Agimílio de Figueiredo. O prefeito de Campina na época era Bento Figueiredo e posteriormente a Bento o governo de Verniel Vanderlei, um dos gestores da cidade que tem causado ao longo desses anos a grande polêmica. As críticas em cima de Verniel é porque na Floriano Peixoto, vizinho à catedral, existia o Paço Municipal, aonde era considerado uma câmara. Verniel derruba. É construída a Câmara, a Grande Reforma na Maciel Pinheiro, derruba os palacetes dos comerciantes e é instituído pelo poder público uma ordem de alargamento das ruas. É nesse momento que Campina entra na modernidade, na era do automóvel, com a abertura da Avenida Floriano Peixoto. Essa cidade, para receber comerciantes do sul do país e de outros países também, é construído toda uma infraestrutura para o divertimento e para a hospedagem. É construído o grande hotel, onde hoje funciona as secretarias municipais. Mas era necessário que esses homens de negócio tivessem também a parte lúdica, e é construído o grande Cassino Eldorado, que foi considerado aos grandes cassinos, não só da América do Sul, mas também até da Europa. E a sociedade campinense assistia, a gente pode chamar até a Belle Époque de Campina Grande, com o famoso Cassino Eldorado. Para a gente falar na Casa dos Mortos, ou cemitérios, ou necrópole, a gente pode falar o primeiro cemitério de Campina Grande, que se localizava aproximadamente na Rua das Meninas, onde hoje fica o Colégio Alfredo Dantas e o Banco Real. Então, nas Meninas, foi o primeiro cemitério de Campina. Como nós sabemos, no Brasil, todos os planejamentos urbanos começam, o primeiro passo é pelo embelezamento da cidade. E vai se pensar nessa segunda reforma grande que há em Campina Grande. Da bacia do Açude Novo, vai ser construído um parque temático, aonde vai, pelo cruzamento dos meridianos, né, vai ser o Marco Zero de Campina Grande, que é um obelisco em homenagem aos índios ariús. Na bacia é o parque, mas no sangrador do açude é construído o Parque do Povo, aonde todos os anos, durante 30 dias, é festejado a maior festa. O que é que Campina faz? Campina dá outro pulo. Os espaços livres de Campina eram muito poucos. Então, onde era o Curtume São José, de propriedade da família Mota, foi revitalizado, conservando a chaminé, as arcadas e o portal principal, onde hoje é o Parque da Criança. Na época em que eu cheguei aqui,
era o auge da vida boêmia da cidade. Havia os cabarés luxuosos, entre os quais eu destaco o Eldorado. Não fui um frequentador muito assíduo, mas participei dos momentos de luxo, de grandeza daquela casa de show. Olha, eu cheguei em Campina Grande exatamente, coincidentemente, com o início da guerra. Participei logo nos primeiros meses que cheguei aqui de grandes movimentos populares, de comícios, de passeatas, em que a gente mostrava o grau de patriotismo ao protestar contra o naufrágio por submarinos alemães de navios mercantes brasileiros, até navios de passageiros. Coincidentemente, Félix Araújo, meu irmão, foi convocado para o Exército e ingressou como voluntário nas Forças Expedicionárias Brasileiras. De lá ele fundou jornais, Cruzeiro do Sul, lá ele levantou bandeiras diferentes da disciplina militar. Os seus companheiros de guerra contam que Félix, durante a guerra, fazia discursos diários no front italiano, estimulando as forças. Então, o discurso de Félix para os soldados, estimulando os seus sentimentos de patriotismo, encorajando-os a enfrentar o inimigo, se tornaram uma obrigação diária daquele soldado paraibano, cabaceirense e campinense que era Félix Araújo. A chegada da luz. A luz elétrica ela vai chegar na Paraíba em 1912. 8 anos depois ela chega em Campina Grande, em 1920. Vai chegar através das mãos da empresa J. Brito e Companhia, em parceria com uma empresa do Recife. A luz elétrica ela vai ser a excelência da civilização e da modernidade. Vai trazer novidades e esse novo espaço de sociabilidade que vai ser à noite, ele é aproveitado pelos cidadãos que vão passar mais tempo na rua. Primeiramente para admirar aquele equipamento público, mas depois outras coisas que vão surgir a partir desse advento da luz elétrica, como as diversões noturnas, peças teatrais e todas essas outras coisas que vão ter uma ligação com a chegada dessa luz elétrica. A luz chegou em Campina Grande em 1920, eu estava com 8 anos de idade. Foi muita festa, muito foguetão, foi bonita a festa. Alô, alô, minha Campina Grande. Quem te viu e quem te vê não te conhece mais. Campina Grande tá bonita e tá mudada. Muito bem organizada, cheia de cartaz. A imigração. Eu sou de Santa Clara, uma cidade que fica no centro de Cuba. Essa cidade é conhecida por ser a cidade de Che Guevara, porque ela foi libertada por Che Guevara e hoje em dia os restos mortais dele e daqueles que lutaram junto de Che Guevara em diferentes países latino-americanos se encontram nessa cidade. Cheguei no Brasil no ano 2001, através do Programa de Estudantes Convênios de Pós-Graduação. Esse é um programa de cooperação internacional que o Brasil estabelece com outros países. Vim para fazer o doutorado em nutrição na Universidade Federal de Pernambuco, que fica em Recife. Comecei a minha vida profissional em diferentes instituições, principalmente privadas, e recebi o convite para vir para a Universidade Estadual da Paraíba. E Campina Grande hoje representa para mim uma oportunidade muito grande do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, pois aqui tive a possibilidade de me realizar profissionalmente e de realizar também diferentes amigos que contribuem com fazer o meu dia a dia um pouco mais agradável, apesar da distância de que a gente sempre sente muito a falta da família.